Nós vamos dar início agora ao último vídeo com as explicações a respeito das questões que foram propostas na revisão. Na questão 9, eu digo assim: considere as afirmações abaixo acerca da linguagem de programação C++. Então foram apresentadas 5 afirmações e depois foi questionado quais dessas afirmações estão corretas. A primeira coisa que pergunta é: para comentários de mais de uma linha, utiliza-se barra asterisco, asterisco barra. É isso mesmo, tá correto, tá? Então, quando eu quero colocar mais de uma linha, no início da primeira linha eu ponho barra asterisco e quando eu terminar na última linha, ao final eu coloco asterisco barra. Um comentário de uma linha só, eu coloco barra barra no início da linha a qual eu quero colocar comentário. Então, de uma linha só eu tenho barra barra e de mais de uma linha eu tenho barra asterisco para abrir e o asterisco barra para fechar. Então, a primeira está certa. A segunda, o percent é utilizado para identificar um comentário que utiliza somente uma linha. Está errado, acabei de mencionar, que é o barra barra, tá? Que é o comando que é utilizado para poder realizar comentários de uma linha. Na opção 3 diz assim: durante a elaboração de um código podem ser utilizadas constantes e variáveis. Sim. Quando eu declaro uma variável, como foi feito aqui, por exemplo, char letra 1, eu estou reservando espaço na memória para que essa variável, esse valor que for digitado pelo usuário, ele seja armazenado. Quando um valor é fixo, a gente utiliza o que a gente chama de constante, quando ele não varia em tempo de execução do programa. Então, durante a execução do código, eu realmente posso utilizar constantes e variáveis. Também está certa. A 4, para calcular a soma das idades, pode-se utilizar o comando soma mais 1, desde que este comando seja representado dentro de uma estrutura de repetição. Está totalmente errado. Como é que seria? Poderia ser, por exemplo, eu teria a variável soma, recebe a própria variável soma mais a idade. Esse seria um comando, por exemplo, que eu poderia utilizar para poder acumular os valores das idades. Então, seria soma, recebe soma mais idade aqui, se a gente fosse utilizar. Então, essa terceira aqui, a quinta, ela está errada. É a quarta. E a quinta, ela diz: o comando goto permite trabalhar recursividade em códigos-fonte. A gente viu trabalhando o goto que eu mando o programa executar em determinado local, onde eu quiser. Esse processo de ir e vir a gente chama de recursão. Então, ele, por exemplo, deu uma mensagem de erro, o usuário digitou um número inválido, eu quero mandar digitar de novo, eu mando goto, como a gente viu muito em sala de aula. Então, estão corretas as afirmações. A primeira está correta, a 2 está falsa, né? A 3 está correta, a 4 está errada e a quinta está correta. Então, as opções que estão corretas são as opções 1, a opção 3 e a opção 5. Então, a resposta correta é a letra C, na questão 9 aqui, tá? Partindo para a questão 10, a gente tem assim: considere o fragmento de código abaixo, desenvolvido na linguagem de programação C++. Então, a gente tem um código aqui e a partir dali ele fala: considere as afirmações apresentadas abaixo acerca do código. Essas afirmações a gente não precisa nem implementar, a gente já consegue validar todas aqui. A primeira que ele diz é assim, a linguagem do comando if na linha 6 está incorreta. Ele está dizendo que a linguagem, a sintaxe do comando if na linha 6 está incorreta. Na verdade, quando desculpa essa questão, quando eu alterei ontem, ficou aqui, não é linha 6, é linha 10, linha 8, desculpa. Então, eu tenho aqui, a sintaxe do comando if na linha 8 está incorreta. Olhando para essa linha 8 aqui, não existe nada errado. Quando a gente fala sintaxe, é como está escrito, se existe algo escrito errado. Então, nessa linha 8 aqui que está representado, não existe nenhum erro aqui. Então, essa questão aqui é considerada falsa, tá? Então, aqui a gente tem ele afirmou que está incorreta, mas não está incorreta, então é falso. A variável inteira j deveria ter sido inicializada com o valor 0. Então, a gente tem uma variável inteira j que ela está sendo utilizada aqui.
eu só preciso inicializar com zero as variáveis que vão receber ela mesmo mais alguma coisa. Por quê? Porque da primeira vez que ela vai ser executada, ela não tem um valor específico para entrar no cálculo. Então, por exemplo, aqui, a variável soma, ela recebeu ela mesma mais i. A primeira vez que ela foi executada, tinha que ter um valor para ela. Então, essa variável soma, ela começou com zero. No caso da questão 10, a variável j ela não recebe ela mesma, ela tem um cálculo que é feito, mas ela não recebe ela mesma. Então, eu não preciso atribuir zero para essa variável, visto que ela não vai precisar, durante a primeira execução, de ter um valor zero aqui para que o cálculo possa ser realizado. Então, essa segunda questão aqui, ela também é falsa, porque ela não precisa, nesse caso aqui, a variável j ela não precisa ser inicializada com o valor zero. Se, por exemplo, estivesse assim, j recebe j mais 2, ou seja, a variável receber ela mesma mais alguma coisa, aí eu deveria atribuir zero. Por quê? Porque da primeira vez que fosse executada, esse j não teria nenhum valor. E nesse caso da soma, o valor que não faz nenhuma diferença é o zero. Aí ele diz, as chaves apresentadas nas linhas 7 e 9 são opcionais. O que eu disse para vocês que eu troquei aqui é nas linhas 9 e 11, desculpa, tá? Porque ontem eu fiz essa adequação. Então, aqui, as chaves apresentadas nas linhas 9 e 11 são opcionais. Então, eu tenho aqui a linha 9 e a linha 11. Elas realmente são opcionais. Por quê? Conforme eu já mencionei, se a estrutura condicional ela tiver só uma linha, é opcional que haja a chave aqui. Se a estrutura de repetição, que é o for, tivesse só uma linha, também era opcional. Nesse caso é obrigatório porque eu tenho mais de uma linha aqui dentro dessa estrutura de repetição. Mas no caso das linhas 9 e 11, elas realmente são opcionais porque só tem uma linha na estrutura condicional, tá? Aqui é verdadeiro. Depois a gente vai olhar. O comando apresentado na linha 10 deveria ter sido descrito. Esse aqui tá certo. Na verdade, a linha 12 aqui. O comando apresentado na linha 12 deveria ter sido descrito após a linha 13. Nossa, mas eu esqueci, desculpa. O comando apresentado na linha 12, que é esse aqui, de mostrar os resultados, observem que ele está dentro da estrutura de repetição. A estrutura de repetição fecha aqui. Então, o que está dizendo lá que esse comando que está apresentado na linha 12, ele deveria ser apresentado após a linha 13, ou seja, depois que fechar a estrutura de repetição, ou seja, após o fechamento da estrutura de repetição. Isso para que fosse apresentado o valor final da variável j. Ah, professora, como que eu sei isso? Olha no contexto do programa, do que está representado. Ele quer que mostre J só uma vez ou ele quer que mostre o J a cada vez que ele for calculado? Se a gente observar aqui, ele quer que mostre o J a cada vez que ele for calculado. Então, nesse caso, da forma como está correto, dentro da estrutura de repetição. Se ele fosse para mostrar só uma vez, aí sim eu colocaria após a linha 13. Mas nesse caso aqui, o comando apresentado na linha 2, ele não deve ser descrito depois da estrutura de repetição. Então, aqui eu tenho uma opção considerada falsa. Na afirmação 5, a parte do código da estrutura de repetição I++, apresentado na linha 4, que na verdade agora não é a linha 4, é a linha 6, poderia ser substituído por I mais igual a 1. Então, se eu pegasse esse I++, substituísse por I mais igual a 1, ele ia funcionar normalmente, tá? Então, não teria nenhum erro de execução. Então, essa parte aqui, ela também é verdadeira. Aí ele pergunta embaixo quais opções estão corretas. Quando eu mudei a questão aqui, que eu atualizei a questão, eu esqueci de atualizar essas opções abaixo. Então, as opções de resposta que estão corretas são as opções 3 e 5. Então, nenhuma dessas aqui encaixa. Então, eu vou alterar aqui, seriam as opções 3 e a opção 5. Então, nesse caso aqui, não haveria nenhum gabarito. Então, vamos só reforçar aqui, para não ter nenhuma dúvida. A sintaxe do comando if da linha 8 aqui, ela não está incorreta. A variável inteira j, ela não deve ser inicializada com zero, porque ela não vai receber ela mesma mais alguma coisa.
tá? Ela não é acumulativa nesse sentido. As chaves apresentadas nas linhas 9 e 11 são opcionais, elas realmente são opcionais, porque o comando condicional só tem uma linha. O comando apresentado na linha 12 deveria ter sido descrito após a linha 13, que é esse comando aqui, isso para que fosse mostrado o resultado final de J. Mas no contexto do que a gente olha aqui, eu não quero mostrar J só uma vez, eu quero mostrar todas as vezes que ele for calculado. Então, realmente tem que estar dentro da estrutura de repetição que fecha aqui. E a última parte do código da estrutura de repetição I++, representado na linha 6, que é esse I++, ele pode ser substituído por I mais igual a 1. Então, é a mesma coisa aqui para funcionar. Então, estão corretas as afirmações 3 e 5. Não havia nenhuma das opções de resposta que se encaixavam, eu alterei aqui, tá? Caso ainda haja alguma dúvida, eu estou à disposição pelo grupo, tá?